Ah, e se a gente conta aqui no ar as piadas que estavam sendo contadas fora do ar, eu vou contar pra você. Não fica um, hein? Não fica um. Abaixa o volume da TV ali pra mim, Wesley, por favor, que tá voltando aqui. Vai dar uma microfonia gigantesca. Olha o time completo e reforçado aqui ao lado. Olha, hoje temos... Vamos falar de quê? De quê? Mercado da bola. Especulações e tal, quem chega, quem sai. Será que tem proposta pelo Fred? Milionária? Será que os portugueses querem levar o Mike? Mas de novo? Os caras estão com vontade de novo? E o vice-presidente do Cruzeiro, o Lemos, falando que o salário do Jadson é alto? Pô, mas o do Mena, do Riasco, do trezentão cada um, não é? Não é? Quem que fala e decide, afinal de contas, no Cruzeiro? Vamos falar de tudo isso aqui e já vamos começar agora, né, o mercado da bola, informação, muitas informações. Eu vou, inclusive, abrir o programa. Tem a questão do Malone, o Matheus Salles, hein? Volante Matheus Salles. Vou abrir o programa com o Léo Gomide, que está aqui, o celular pipocando. Informações, vamos atualizar as do Galo aí, Gomide. Boa tarde. Boa tarde, Everton. Belo penteado, hein, Gomide? Dá uma mexida aqui para mudar, né? Só um Gumex. Precisa recarregar o celular umas 3 vezes. Rapaz, período, tá né? demais, hein? Mas tem que fuçar, né, Everton? Tem que mexer. O que nós temos de novidade? Vamos começar de peixes menores. Volante. Parece que tem um volante aí, que é do Palmeiras. Que papo é esse, Gomide? Everton, uma informação que eu obtive ontem é que o Atlético já trabalha no mercado com a certeza de que ele precisa de 2 reposições. Já dá como garantida a saída do Leandro Donizete. Hoje estava conversando com o pessoal de Santos e uma pessoa ligada ao Edson Codora confirmou que está tudo certo. Um contrato de 3 anos, salário pouco superior a R$200 mil por mês, pedido do Dorival Júnior e tal, e só não anunciou porque precisa da assinatura, claro, e também por respeito ao Atlético e o acordo de cavalheiros que os clubes têm aí. A não ser que o Leandro Donizete fosse um jogador que o Atlético já tivesse dito publicamente que não quer, e não é o caso. Mas aí fica aquela versão que vamos esgotar as possibilidades e tal, mas no mercado o Atlético trabalha com a certeza de que vai precisar de pelo menos 2 reposições, né? Porque o Júnior Urso foi para o Guangzhou, lá da China. E que o Atlético teria pego informações a respeito do Matheus Salles. 21 anos, jogou mais com o Marcelo Oliveira do que com o Cuca, jogou mais em 2015 do que jogou em 2016. Eu acho um bom nome. Ele chamou atenção nos jogos da final da Copa do Brasil. Sim, um volante rápido, bom poder de marcação, né? Mas existe aquela questão, né? É um jogador jovem que talvez o Palmeiras hoje pense que não esteja pronto para ser um titular, mas que mesmo assim deve ter uma multa alta, tem um contrato de 4 anos. Acho que não seria uma negociação fácil, mas que teve um contato, teve. Muito bem, daqui a pouco a gente vai para outras situações. Envolvendo entra e sai do Atlético, pois não. Para pegar o gancho aí, boa tarde, um abraço a todos. É claro que nessa época de especulação, o mais importante é fazer o que o Gomide fez, a informação, de credibilidade, e realmente apurar o fato. Mas a partir daí a gente pode refletir também o que faz sentido, né? Você conhecendo o jogador, conhecendo a situação dele no clube, dá para ter uma espécie de dedução ali. Faz sentido ou não? É como o caso do Jadson, que a gente vai falar daqui a pouco. Não fazia sentido em nenhum momento. Ele está bem lá, ganha muito dinheiro, o empresário já tinha falado que não tem desejo de voltar, a conta não fecha muito. No caso do Matheus Salles, eu acho que faz sentido total. Porque o Palmeiras está buscando mais volantes, já tem muito volante, está buscando mais volantes. Nessa temporada, depois que o Marcelo Oliveira saiu, ele já perdeu espaço. Então, ele vai sair do Palmeiras. Senão ele vai ser o 90º volante lá, não tem a menor condição. O Palmeiras vai buscar o Felipe Melo, está praticamente fechado com o Felipe Melo, com o jogador já até fechou, só falta acertar com a Inter de Milão, já tem o Moisés, já tem o Tietê.
Dizem que o Arouca vai sair também, de tantos volantes que tem lá. O Thiago Santos. O próprio Gabriel também está para Tem o Rodrigo, que foi um volante que veio do Goiás também, quase não jogou, está lá. E só uma outra informação. O Fluminense já procurou o Palmeiras pelo Matheus Salles. Até porque o Cícero foi para o São Paulo. Seria um clube que o Palmeiras emprestaria. Não está disputando Libertadores, talvez não considere que é um time que no próximo ano não vai brigar nas cabeças e tal. Então, vou emprestar o Matheus Salles e o Fluminense é uma ótima vitrine. A situação com relação ao Atlético, talvez o Palmeiras já veja de forma diferente. Para não reforçar adversário. Mas seria uma venda, então? Mas eu te falo assim, claro, tudo depende do valor. Aí é uma questão de opinião. Não sei, por exemplo, quanto o Atlético estaria disposto, por exemplo, para gastar para trazer um Richelli. Não sei. É isso. Informação que eu tinha que gostaria de envolver alguns jogadores. Acho muito difícil o Atlético fazer uma troca com o Palmeiras envolvendo o Matheus Salles. Agora, se fosse para gastar com o Richelli, eu prefiro comprar uma parte dos direitos do Matheus Salles do que o Richelli. Mas mesmo Você acha sendo o Matheus reserva, Salles mais jogador? Eu acho mais jogador do que o Richelli. Eu acho que o Richelli está mais promissor. Eu acho o Richelli mais experimentado. Sim. E para uma Libertadores, você precisa de alguém mais experimentado. O Atlético perdeu. Não dá para ser aposta. Perdeu o Donizete, que é experiente, está pronto. Perdeu o Júnior Urso, que é experiente, pronto. Tem o Rafael Carioca, que é experiente, pronto. Os outros dois não. Cândido e Iago. Aí ele vai e investe em outro que também não está pronto, para disputar Libertadores, Campeonato Brasileiro. O Atlético precisa contratar jogador pronto para essa posição. Foi uma posição que deixou a desejar nesse ano. O setor defensivo, os volantes, o meio para trás. Ele precisa de um para jogar ao lado do Rafael Carioca. Eu acho que um é pouco. Eu acho que o Atlético precisa de 3 volantes. Se trouxer 3... Um pode ser o Matheus Salles. Você traz um jovem, uma promessa, ok. E outros 2 experientes. Você não pode chegar com um trio de volantes, com um menino de 21 anos, o Carioca e mais um. Para disputar o que o Atlético precisa. Se trouxer 3, um deles, o Matheus Salles, para mim, perfeito. E está apostando na questão do Roger Bernardo. E tem uma outra questão. Hoje pela manhã recebi um WhatsApp e um colega perguntando. De onde surgiu esse papo de que o Atlético vai fazer investimento naquele setor dos volantes ali? Eu me recuso a falar volância, nunca quero falar isso. Basta ler jornal que então, vai ver. mas por que o Atlético... Não, quem me falou foi o próprio Maluf, que falou, faremos investimento em volantes. Mas isso aí é outra coisa. Mas as saídas explicam. É meio óbvio. Porque se você está... claro que a informação do mas só que tem um detalhe. Peraí, só que tem um detalhe. Já não tinha, os caras saíram. A gente, antes da liberação, antes dos negócios envolvendo Júnior Urso e Leandro Donizete, nós já informamos aqui que o setor que o Atlético gastaria mais dinheiro era o setor dos volantes. Falou. Eu lembro que você até falou. Pois é. Até porque... Depois que pintou o negócio do Donizete, depois que pintou o negócio do Júnior. Justamente nesse momento ficou escancarado de uma vontade do clube em fazer um investimento no setor, passou agora para uma necessidade do clube fazer um investimento no setor. Urgência. Não, a partir de segunda-feira, o Atlético tem 3 jogadores com contrato em vigência no elenco para a posição. Rafael Carioca, Iago e Lucas Cândido. Não tem mais nenhum. E com 2 que com o grupo profissional, né? não tem nenhum. E 2 que convenhamos, né? Não, sim. Você não imagina que vá dar sequência na temporada com o Lucas Cândido e Rafael Carioca. Você fala urgência, eu entendo o seu urgência, porque só tem o Carioca. Eu só vou considerar o Carioca. Os outros 2 eu não considero titulares. Mas a urgência que você diz é para a temporada. Porque o Atlético tem janeiro, Campeonato Mineiro, fevereiro... Para começar fevereiro já tem que estar todo mundo aí. Sim. Porque a Libertadores começa em março, o Atlético. Agora, o janeiro... Gente, eu continuo com a minha opinião aqui. Campeonato Mineiro é para fazer teste, é para colocar time misto, time reserva e por aí vai. Mas o técnico esse ano caiu porque fez teste demais. Eu tenho a minha opinião e eu posso continuar falando, porque eu não critiquei o treinador por conta disso. Mas o Roger não quis nem viajar para os Estados Unidos. 90% bateu nele porque ele fez isso. Mas o Roger não quis nem viajar para os Estados Unidos para preparar a equipe.
Não, então ele tem que ter o grupo que ele vai trabalhar. A pretensão dele é ter todo mundo por aqui para dar sequência no trabalho. É um trabalho novo, gente. Agora, tudo precisa o que não ser pode, o que a torcida, quer dizer, o torcedor pode, não tem problema nenhum. Mas é importante analisar que estão trabalhando, viu, pessoal? Estão tentando. Sim, que tem negociação que não vaza. De repente estão trazendo um bom, um grande volante e a gente não sabe quem é. Pode acontecer. Agora, sobre a questão do Fred, especificamente, Gomide, o que rola? Ou o que rolou? Recebi algumas sondagens da China. Acho difícil que aconteça, mas aconteceu. Não sei valor, não sei te precisar isso, mas é um jogador que terminou mais uma vez, acho que pela terceira vez, o campeonato como artilheiro do Campeonato Brasileiro, 3 em 5 anos. Apesar de ser aí um atleta acima de 30 anos, mas extremamente experiente, que ainda joga em alto nível, né? Então, é um jogador que desperta interesse. Então, a informação que até confirmei antes de entrar aqui no programa é de que realmente algumas sondagens acontecem e que a informação é que chega e conversa com o Atlético. Se o Atlético achar que tem interesse, que abre mão, vamos conversar. Mas não chegou a esse ponto ainda não. Ô Ídolo, eu não sei porque sempre, depois que o assunto Fred entra, eu sempre te chamo para comentar, não sei porquê. Mas você acredita que pode rolar alguma coisa de saída ou você não crê na saída do Fred? Eu acho que não sai não, Everton. Assim, a não ser que seja uma dessas coisas muito fora da curva da China, né? Todas já são fora da curva, mas estou falando mesmo padrão chinês acima do normal, porque em outros momentos da carreira ele teve proposta da China e mesmo com valores mais altos do que ele ganhava no Fluminense, por exemplo, preferiu não sair. Acho que talvez se fosse mais para frente, mais perto do fim da carreira, assim, pudesse ter aquela história de mesmo não chegando num patamar tão a mais do que ganha, vai para fazer aquele último contrato, alguma coisa nessa linha. Mas no patamar em que ele está e tendo a Libertadores, tendo um time forte, né, a projeção, ficar em Belo Horizonte, que é a cidade que ele gosta, eu acho que só se for um negócio maluco, assim, sabe? Porque o Marcelo Moreno cantou pra gente aqui, que alguns jogadores brasileiros que atuam na China estariam de volta ao futebol brasileiro. Nesse ano, acho que o fato de ser um ano de véspera de Copa do Mundo pode ter alguma relação, mas você acha que se pintar uma propostona aí de uns 2 milhões por mês pro Fred, ele segura a onda? O engraçado é que lá na China, ela faz contrato com jogadores brasileiros e quase nenhum deles cumpre o contrato integral, né? Eles voltam faltando um ano, volta faltando 2 anos. Isso que eu gostei do Tevez, que o Tevez falou assim, eu quero um ano só. Porque já sabe que não vai aguentar. Enche o bolso e volta antes. Everton, é difícil comentar em cima de dinheiro. A necessidade. O Fred tem mais um fator que vocês não falaram. A filha dele nasceu esse ano, né? Tá com um bebê em casa. Ele ganha mal no Atlético? De jeito nenhum. Ele ganha muito bem. Tá num time que vai disputar todas as competições mais importantes do continente, do país esse ano. Ele tem tudo aqui que um jogador quer. Disputar bem, né? Porque às vezes o cara tá no Botafogo, tipo assim, eu vou pra Libertadores, mas... Não, mas eu tô dizendo, ele tá aqui bem. Agora, se chega uma proposta para ele ganhar 4 vezes mais do que ele ganha aqui, aí balança qualquer um, cara. Por isso que eu disse, eu acho que 2 anos ganhando eu acho que ser só acima milhões, e só ser muito bom não vai ser o suficiente, não. Até porque tem uma base, tem o passado com a mesma pessoa, com o mesmo profissional envolvido e não o seduziu. Aí, só que se chegar numa coisa maluca, né? Que aí é muito, muito acima... O que não é difícil de acontecer, porque a gente está falando de China, né? Mas para um atacante mesmo experiente não é difícil. Só para complementar, essa mesma pessoa me falou que ele é ciente de tudo, mas nada que, assim, tenha... Opa, e aí? Vou, não vou... Nada que teria balançado. Não sei as cifras, Everton. A pessoa não quis me falar nada. Não, sempre mais assim, do que ganha aqui, gente. Sim, sempre mais do que ganha aqui. Mas ele está muito, não vou dizer assim, não vou dizer acomodado. Ele está muito bem, está satisfeitíssimo com o nível que ele está jogando no futebol brasileiro em um grande clube. Então, igual a gente está falando, precisa ser algo assim muito extraordinário para ele pensar, cogitar em sair. Dimara, gostaria de ouvir. O que a gente conhece do Fred, o Fred é um cara hoje muito estabilizado nessa parte, né? Financeira, familiar,
né? Ele já esteve fora do país, ele sabe o que ele viveu lá, ninguém precisa, ele sabe perfeitamente o que foi. E a China também, né, que é um outra história. E não se esqueçam o seguinte, com a saída do Lucas Prato, ele assume efetivamente a titularidade dessa equipe. Ele é mesmo o titular do Atlético, ele é o comandante do ataque do Atlético, uma competição importantíssima como é a Libertadores. E jogando da forma como ele joga, tendo esse respeito que ele tem de todos os jogadores, a liderança que o Fred exerce. Ele vai trocar esse ponto importante em termos profissionais só por dinheiro lá fora? Eu não acredito. Ele, como o Cadu falou, e não foi só a passagem dele na França, a gente sabe quantas propostas ele teve do futebol europeu num todo, e não foi da China, sabe? De time que ele poderia ir, aparecer. E ele não fez essa aposta. Então, olha, não sei se ele aceitaria. Só se for uma coisa mesmo fora do normal. Eu acho que a opção dele nesse momento é pelo Atlético. Porque tem gente que, é óbvio que a maioria vai só pelo dinheiro, mas tem gente que leva em conta a questão de qualidade de vida e esportiva também. Para não falar só do Fred, mas o próprio Lucas Lima teve uma proposta surreal da China há pouco tempo e não foi. Agora, talvez ele vá, porque passou mais tempo, talvez ele tenha sentido que o contexto tenha mudado, talvez a proposta tenha aumentado ainda mais, talvez ele vá. Mas o Wagner Ribeiro disse que o Lucas Lima chegou a recusar a proposta de 5 milhões livre por mês. Meu Deus! Então, eu acho que esse negócio do Fred passa muito pela condição do Prato no Atlético. Se ele fica, se ele sai. Porque ele vai ficar se o Atlético consegue vender o Prato, até vai abrir mão do Fred? Não vai, Ô, Gomide e colegas, agora a situação do Marlone. O Corinthians nega que libera o Marlone e tal, e de repente a coisa ainda está fervendo. E aí, Gomide, você que gosta tanto do futebol do Marlone? Everton, eu acho que Você acha que estão malhando em ferro frio? Eu acho que é uma negociação muito extensa, talvez, para algo que não tenha um valor assim tão significativo. Extensa, né? E com valores muito elevados. São muitas versões. Ontem já saiu que seria 3 milhões de euros pelo 100%, que o Atlético pagaria esses 3 milhões, 50% para o Corinthians, 50% pela Penapolense. Eu já ouvi que o Corinthians deve 1 milhão e 300 de euros, aí já falaram em 600 mil reais. Pô, 600 mil reais de 3 milhões e 200 mil euros que o Corinthians teria pago pelo Giovanni Augusto é uma mixaria. Você concorda, né? Sim. Que deve ser a última prestação, 600 mil reais. Então não seria a dívida do Giovanni Augusto que estaria fazendo o Atlético desenrolar esse negócio. Mas falaram também das condições oferecidas como do forma de Atlético, pagamento. oferecidas ao Corinthians. Mas quais condições? Se o Corinthians aqui deve o Atlético... Mas o diretor do Corinthians, eu vi a entrevista dele ontem, ele assumiu tudo, disse até que não tinha nenhuma novidade naquele dia, porque ele já tinha conversado com todo mundo e não tinha novidade, mas que o Atlético quer o parcelamento dessa parte financeira e que realmente o Corinthians quer tudo no dinheiro, não quer saber de nada de dívida de Giovanni Augusto. Deve o Atlético? Mas espera aí, mas tem uma outra coisa também que pode acelerar esse processo a favor do Atlético, é que o Corinthians também deve ao empresário, ao procurador Garcia, dele, que é o investidor, e que também gostaria de receber esse dinheiro pela situação financeira do Corinthians. Então o Marlone pode acabar saindo do Corinthians mesmo pelo Corinthians não ter condição financeira nem de pagar a dívida para o Atlético, nem para o procurador dele, nem para o investidor, nem para ninguém, e aí ter que colocar essa história toda, mas seria 100%. 3 coisas. Primeiro, que eu acredito, o Atlético é o Marlone. Isso é fato. Isso quer mesmo. A segunda, eu não levo a sério nenhuma dessas informações de pagamento do Atlético, o Corinthians quer isso, que o Atlético ofereceu isso, porque são muitas e desencontradas. E terceiro, eu ouço entrevista daquele diretor do Corinthians, que eu esqueci o nome, eu não consigo levar ele a sério. Não, esse cara eu não consigo levar ele a sério. O Flávio Adalto outro dia... Ele não parece diretor de futebol. Ele não ia nem ficar, outra coisa, né? O nível de desconhecimento de futebol que esse cara mostra nas entrevistas é uma piada, assim, uma coisa inacreditável. O cara, diretor de futebol do Corinthians, ele não conhecia o Reinaldo Rueda. Numa entrevista, ele mostrou claramente o desconhecimento do técnico atual, campeão da Libertadores, e que o próprio clube, um pouco depois, procurou. Hoje já estava procurando e nem ele sabia. Ele teve a ideia na hora que alguém falou com ele que é bom, aí ele, então nós vamos atrás.
O cara que é tido como vanguarda aí na América do Sul, os padrões da América do Sul, né, que qualquer pessoa que acompanha futebol minimamente, não só pelo resultado, mas até uma espécie de modismo que teve em cima dele esse ano aí, precisava conhecer. Realmente o Panzi tem razão, a entrevista desse cara é bom pra gente rir mesmo e pra gente aprender e ver como que, às vezes... colocamos esses grandes cargos do futebol, né? Não, então a pessoa é isso, então ela deve saber. E não sabe nada, né? É incrível. E só sobre o Marlone, Gomide, você tem razão, são bem desencontradas as informações, mas a informação mais comum, a que tem sido mais veiculada, é algo até que a Dilmara falou aqui na semana passada, mais ou menos 10 milhões de reais. É a mais comum, não estou dizendo que é verdadeira, porque realmente tem muito... bate com os 3 milhões de euros. Ô, gente, não vale, né? Não vale. Você vê como a história é estranha? Por exemplo, ontem falaram que seria porque o Corinthians ainda deve ao Atlético, deve ao Fernando Garcia como investidor, e aí vai quitar essas dívidas. Só que, ao mesmo tempo, o mesmo investidor está querendo colocar outro jogador no Corinthians, que é o William Potker, que foi artilheiro aí do Brasileirão também, no Corinthians. Ou seja... O cara precisa receber grana de um clube, ao mesmo tempo ele está fazendo um negócio com o Marlone, está trazendo outro jogador dele para o Corinthians. Pô, se o cara te deve... Deixa eu só dar um salto aqui, senão a gente vai estendendo. Eu tenho algumas coisas importantes para serem tratadas também sobre o Cruzeiro. Bom, primeiro... Ontem a gente... Bom, primeiro que a imprensa portuguesa está falando mais uma vez no Mike lá. Gente, a imprensa sugeriu alguns nomes, mas não tem um negócio de que o clube procurou o Cruzeiro para levar, não. Até onde eu entendi do que foi dito, a imprensa sugeriu alguns nomes. Bom, lateral, tem o Mike lá no Cruzeiro e tal, lá no Brasil... É uma situação. Falando ainda de lateral, o São Paulo não ficou com o Mena porque entende que os salários do Mena são altíssimos. Aí eu fui procurar saber, embora seja uma coisa que a gente nem fala aqui, 300 mil na carteira. Também? E outra coisa, na carteira. O São Paulo, além disso, você tem razão, um dos argumentos para a não permanência do Mena é esse, mas o São Paulo, supostamente, né, vai apostar mais na base esse ano. São Paulo ganhou 12 títulos na base esse ano, foi o clube brasileiro mais vencedor nessas categorias de formação, obviamente não na mesma categoria, porque nem tem essa quantidade de campeonato, mas em diferentes categorias somando, ganhou 12 títulos na base. O Rogério Ceni trouxe 2 auxiliares e um deles que trabalhou no Liverpool, se notabilizou por fazer um trabalho de base no Liverpool e antes no Chelsea. Então, tem todo um contexto assim, de apostar em jovens. No final do campeonato, o Ricardo Gomes já estava colocando alguns. Mas o que pegou mesmo foi o alto salário. A questão é 300 mil, convenhamos. Agora, eu não sei se é só isso, não. Porque... Não, mas foi quer dizer... Vou falar quem falou. Não, tá. Então, beleza. Mas porque o jogador, antes o São Paulo queria ficar com ele, né? E já sabia que o salário era esse. Aí depois que chegou a nova... Mas porque o Cruzeiro não aceita emprestar de novo. Exatamente. Porque é dinheiro Existia um pagamento dividido, tinha todo um processo que agora o Cruzeiro não aceitou e o São Paulo falou, bom, então nós não queremos mais. Mas aí não são os 300 mil, né? É dinheiro, mas é outra coisa. É o dinheiro da negociação em si para o jogador ter o vínculo com o clube, não o salário. E não aceita emprestar pagando parte como estava. Não aceita, definitivamente. Exatamente. Então a informação foi, não queremos, porque os salários são altíssimos. Aí você olha para o salário do Riascos, 300. Para o salário do Mena, 300. O Jadson, se custasse 600, seria um baita Mas não negócio. vai custar 600. Mas quanto? O Jadson pagaria o quê? 1 milhão para ele? Qual que é a surpresa quando fala que o salário do Jadson é alto? O cara vai para a China para ganhar 500 mil. A realidade no Brasil é outra. Lá ganha acima de 1 milhão. Eu sei. Mas eu estou dizendo da realidade. O Jadson talvez não venha porque o empecilho é o salário. Mas sério? O Jadson ganha por volta de 2 milhões, né? Segundo falam, é muito elevado. Agora, convenhamos, eu até discordo do procedimento do Juvante chegar numa entrevista e dizer que tem um jogador já praticamente contratado. Eu, se fosse dirigente, ia preferir uma abordagem mais cautelosa, né? Já chegar anunciando o jogador é um estilo que eu prefiro. Agora, para ser justo também com o Conjuvan,
Ninguém do Cruzeiro falou Jadson em nenhum momento, não só ele. Não, mas o Lemos disse que o Jadson é difícil. Ele falou que não. Pois é. Porque a partir do momento que surgiu a especulação na imprensa, ele foi perguntado e disse isso hoje para o Super Esportes, ou ontem, não sei. Mas do Cruzeiro ninguém falou Jadson, ninguém citou nome nenhum. Você pode até discordar, assim como eu discordo, de você falar que tem alguma coisa, ou é melhor não falar nada. Mas o Cruzeiro nem deu a entender que era o Jadson, não falou que era da China, não fez nenhuma insinuação. Até porque, se eu tivesse que apostar num nome para o Cruzeiro, principalmente para ser anunciado nos próximos dias, eu apostaria no Thiago Neves. E o Thiago Neves, que ganha muito salário. Se é que não ganha mais. Mas o Thiago Neves, aí tem um detalhe, aquilo que eu falava na primeira participação no programa aqui. Não só a informação, é conhecimento de mercado e bom senso e feeling assim para futebol. O Jadson, além de ganhar muito, foi líder de assistência, tá bem pra caramba lá. O empresário dele deu uma entrevista recente dizendo que não tem essa coisa do comportamento de querer voltar. Então você pensa, pô, não vai cobrir a proposta. O clube não vai querer que ele vá embora porque ele foi o melhor jogador do clube. O Luiz Fabiano foi o artilheiro, mas o melhor jogador foi ele. Ele não vai querer voltar pelo lado emocional. Então a conta não fecha, não tem sentido. Só que o Thiago Neves não está jogando. Tem a questão do dinheiro, mas tem a de não estar bem. Deixa só, Edu, você vai falar. Deixa eu só dar uma informação aqui. Uma pessoa ligada diretamente ao Jadson disse: tá bem aqui, o clube gosta, tá demais, sensacional, tá feliz aqui, mas não discorda, em hipótese alguma, volta ao Brasil em 2017. Ele mesmo falou, ele foi jogar uma pelada no sábado, e por isso que acendeu a história, né, dele. Ele falou que apesar de ter o contrato lá e tá tudo, ele não descartava, porque ele não sabe qual é a situação do clube mas não lá também. Deixa eu, Eduardo, por gentileza, Eduardo, câmera 2. Mas foi isso que acendeu. Essa de empresário falar que não descarta a volta do jogador também é uma novidade. E isso, eu estou surpreso de um empresário falar isso. Olha, eu não descarto a volta. A gente nunca ouviu isso de empresário. Gente, pelo amor de Deus. Mas não é um empresário, você não sabe nem quem falou. Dele é alto. Mas você não sabe nem quem falou. Bem, falar que o salário do Jadson é alto, que não descarta a volta do jogador ao Brasil, todo ano, toda janela, qualquer pessoa fala isso. Então não tem novidade zero nisso. O ponto que o Cadu tocou, para mim, é o principal nisso tudo. O presidente do Cruzeiro, o Gilvan, de quem eu gosto muito, ele caiu de novo na mesma asneira da época de Valdir Barbosa, Beneci e ele junto, de ficar falando de contratação. Entramos em contato com fulano, com cicrano, queremos um jogador na posição tal. Para que falar que até o Natal ou então um presente de aniversário vem um grande nome? Porque ele se compromete a anunciar. Se a coisa der errado, que ele vai ser obrigado a anunciar, porque senão vai todo mundo cair de pau. Eu vou cair, você vai, e o torcedor vai ficar pé da vida. Não dá para fazer esse tipo de coisa. Já fez isso esse ano. Chama Eurico Miranda, prometeu um presente de Natal para a torcida do Vasco, e a 1h25 da madrugada do dia 25 de dezembro, veio o Twitter do Vasco e anunciou o presente de Natal. Damian Escudeiro, o argentino que parece baiano, por causa da preguiça. Desculpe os baianos, é folclore. Aí me vem o Gilvan... Ele cumpriu, né? É um presente ruim. Presente de grego, né? Aí me vem o Gilvan e fala, vai ver um grande nome, jogador que está de férias, que encantou o Brasil. Se não vier, se não apresentar até dia 2, que é o aniversário, ele deu data. Ou Natal, ou presente de aniversário. Ou no mais tardar no aniversário. Se até dia 2 não for anunciado nenhum nome, vão cair em cima dele com razão. Para mim, esse é o erro. Mas não é só torcedor, já falamos isso aqui, não custa repetir. Quando o Thiago Escuro ainda era diretor de futebol do Cruzeiro, quando era perguntado sobre o Thiago Neves, ele, em momento algum, disse: não vem. O Thiago Neves... o único que eles não falam que não vem. O Jadson... Eu não vi ninguém do Cruzeiro, a não ser o Lemos, depois dizendo que os salários eram muito altos e tal. Eu não vi ninguém dizendo que era o Jadson. Apostava-se no Jadson. Agora, o que tem de novidade disso aí, se me permite discordar de Vossa Excelência, candidato? Permito sempre. É que duas coisas me chamaram a atenção. Essa declaração dessa pessoa ligada ao Jadson, que não é um empresário, que eu, aliás, nem sei quem é o empresário dele, tem outras nuances na frase dele. Tipo, tá bem lá, tá ganhando dinheiro, tá felizão, é um grande salário, mas não descarto, a possibilidade sim, tá querendo voltar, Copa do Mundo, Eduardo, todo mundo fala, não fala, Eduardo, não fala, o Mano falou, Eduardo. E voltou. Pois é, mas não falou. E outra coisa, o Marcelo Moreno... Falou, não descarta a volta. Você não sabe nem do que eu estou falando, vocês estão num apavoramento. O Marcelo Moreno disse aqui
que alguns jogadores, né, do primeiro escalão, não usou o primeiro escalão, mas alguns bons jogadores que atuam na China, voltarão ao Brasil em 2017. Ele só não deu a letra do negócio da Copa do Mundo, ser um ano de véspera de ano de Copa do Mundo, porque os caras sempre voltam mesmo. Eu sei, Cadu, que volta. O que eu estou dizendo é o seguinte: tem atleta que foi, vocês estão falando, os atletas não cumprem contrato até o final, mas não é só na China, não, em lugar nenhum. Normalmente os caras, eu estou falando do Oriente Médio, da Ásia, não sei o quê, lá na Ucrânia também, é impressionante como os caras não vendem esse contrato e tal. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, não seria surpresa alguma também se o Cruzeiro, mesmo o Lemos tendo dito que não, se o Cruzeiro anunciar o Jadson. Até porque eles já falaram lá um monte de Porque vezes. as pessoas pelas quais eu falei, nenhuma negou que pudesse ser, mesmo o Cruzeiro, não, os altos salários e tal, mas a gente não sabe. A minha aposta é, desde o início, quando você estava curtindo, gozando do merecido descanso, na quinta ou sexta, quando a gente, inclusive ao vivo na entrevista com o Gilvan, na hora eu já postei no Thiago Neves e continuo apostando. Pelo bom senso, assim, e depois apurando informações. Eu ficaria surpreso se o Jadson chegasse. Eu também. Eu acho que esse nome mencionado pelo Gilvan é o Thiago Neves. Falei ao vivo ali por um feeling e também por coisas que eu já tinha ouvido antes, e depois continuei apurando e acho que vai ser o Thiago Neves. Agora, você sabe o que me preocupa mesmo? É que quando a gente, além dos reforços que o Cruzeiro vai ter que fazer, quando a gente pensa assim que o Cruzeiro pagava 300 mil de salário para o Mena, né? 300 mil lá para o menino da Justiça. Riascos. O Riascos. O menino da Justiça. Que ele também pagava parte dos salários do Neilton, que estava emprestado. Você imagina se o Cruzeiro paga mesmo metade de todo esse povão que está emprestado, com esses salários que são altos desse jeito, você pode trazer um ganhando muita assim, grana. Dizem. Ué, gente, claro que você junta eles todos aí, lá. Quando você, depois do que você disse aí você começa a olhar para aquela lista que nós mostramos aqui do Cruzeiro. Imagina quanto que aqueles caras ganham. Com Pisano, a gente nunca esquece do Pisano, com o Gino, com o Alano, com o Joel, com o Williams. Pô, você acha que esses caras vão ganhar 180? Eu concordo que são contratos absurdos, que são erros crassos do Cruzeiro. Eu só acho que que faz sentido você pensar, pô, ao invés de trazer 3 jogadores fracos que você está pagando 300 mil, traz um grande jogador na faixa de 600, 700. É óbvio que faz mais sentido. Eu só acho que vários nomes desses que são citados, eles estão numa faixa acima disso. Ah, sim, mas eu estou dizendo aí no caso do Thiago Pro caso do Jadson, por pouco. exemplo, para a faixa do Jadson, ele é o dono por exemplo, vai ter Alano, Neilton, assim, lá na China para trazer o cara. Não tem jeito. E só mais uma, dentro dessa coisa de orçamento. A informação é que o Tevez vai para a China para ganhar 10 milhões de reais por mês, por um ano, e que teria exigido 2 argentinos para serem amigos dele lá. O Tóbio, que é companheiro de quarto dele, ele leva para qualquer lugar, e o outro seria o Ávila. Aí, isso entra nesse assunto todo porque o Ávila é um desses que o Cruzeiro contratou pagando muito caro. Eu fico pensando aqui o seguinte, você disse aí de Riascos e Mena e tal, eu acrescento, se você hoje disponibilizar, se eu fosse presidente do Cruzeiro, aí você me disponibiliza o Jadson e podendo abrir mão de 4 jogadores, eu faria um negócio com Pisano, Gino... Mas só isso aí não paga, não. Sanches Minho. Não, Sanches Minho. Você não paga metade do Jadson com esses 3. Joel. Eu botaria uns 5. Alano e o Williams. Não dá o Jadson. Acho que 50%. Traz o Gino. Traz o Jadson pra mim. Leva esse Jadson. Tá todo mundo bombando. Tá na crista da onda. Leva pra China que os caras vão arrebentar. Vou pro rápido intervalo. Voltamos em 2 minutos. Calma que você vai falar. Eu sei que você tem informação. O Gomes tá louco pra falar aqui. Laica, rapidinho. Tá já. Os donos da bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. CNR. Da Reforma à Construção. Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem e Betim. E Só Marcas. O primeiro outlet de Minas. 22 lojas de marcas internacionais. O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266.
mais pra você. Do Skyfall, Mirage, Castelo do Terror, Parque Guanabara, uma experiência grandiosa. Todo mineiro vibra ao receber uma notícia boa. Como, por exemplo, quando descobre que os principais serviços do governo de Minas Gerais estão na palma da mão. Com o MGApp, você pode consultar medicamentos disponíveis nas farmácias regionais, tirar atestado de antecedentes criminais, ver o tempo médio de espera das UAS, além de solicitar serviços da Copasa, CEMIG e Detran. E os servidores estaduais também têm espaço exclusivo, onde podem consultar seu contra-cheque. Tudo de forma fácil, rápida, simples e sem sair de casa. São muitas facilidades centralizadas num só lugar. Baixe já o MGApp, o aplicativo que deixa você e o governo de Minas Gerais cada vez mais conectados. Minas Gerais, governo de todos. Os donos da bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. CNR. Da Reforma à Construção. Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem e Betim. E Só Marcas. O primeiro outlet de Minas. 22 lojas de marcas internacionais. Olha só, você financiou um carro e aí olha para o carnê e tem a impressão de estar pagando 2. Calma, que nós vamos te ajudar a resolver o problema. Muita gente, ao longo desse ano, ao longo desses meses todos, assistem os donos da bola e vê a gente falar sobre isso. Que você pode ter até 80% de desconto no seu financiamento. Mas ninguém vai te achar aí na sua casa se você não entrar em contato nesses telefones que estão na tela. Contar a sua história, chama no WhatsApp, um consultor altamente preparado está aguardando o seu contato, você vai contar a sua história e a gente vai buscar uma solução. Tem muita gente que consegue até 80% de desconto nos financiamentos. De carro, de repente está devendo o cartão de crédito, estourou o limite do cheque especial, mas você tem que correr atrás dos seus direitos, buscar os seus direitos. Chame agora, 996953077. Chame agora que a gente vai ajudar a resolver o seu problema, ok? Fala, Léo Gomide, diabo, o que você tem para falar aí? Não, Everton, só para complementar com relação a essa questão, concordo com o que o Panza falou aqui. Você dá uma entrevista e fala, só está faltando papel, só falta a assinatura, mas já conversamos, tal. Eu acho exagerado e gera uma expectativa totalmente desnecessária em um período que só se fala disso, não se fala mais nada. Se fosse em meio ao campeonato, que ali tem os jogos, tal, você está preocupado com o rendimento do time, o torcedor até deixasse um pouquinho de lado, mas o presidente falou que ia contratar alguém, não contratou. Só que nessa época que só se fala disso, se torna pior. Com relação aos nomes aí, eu acho que é praticamente inviável trazer Jadson, muito caro, a não ser que queira fazer uma loucura. E não acho que o Tianjin Quanjian lá liberaria assim, não, vamos rescindir aqui, tchau, muito obrigado pelo serviço prestado. Você foi o melhor jogador do time. Pois é, eu acho que gostaria, líder com de assistência certeza, do campeonato. iria exigir o pagamento, não sei se da multa integral, não, enfim. Thiago Neves, ele não está inscrito no campeonato, no Al Jazeera. Lá existe um limite de estrangeiros, são 3. Ele não está inscrito, mas continua morando em Abu Dhabi. É a mesma situação com que hoje vive o Diego Tardelli. Tem contrato no Shandong, não está jogando, não é da grado do treinador, mora lá, ganha um salário altíssimo, só que as condições dele talvez sejam muito mais fáceis do que você trazer um Jadson, entendeu? Porque nem jogando está. E os dois... seria um nome muito mais plausível. Quanto tempo nós temos aí com o menino doido? Então ainda temos tempo. E os dois, tanto o Tardelli quanto o Thiago Neves, têm situação realmente muito parecida, inclusive nos problemas de relacionamento com os respectivos chefes, né? Que gostariam muito de vê-los longe de lá. Tanto o Thiago Neves quanto o Tardelli. Então, é mais um argumento que sempre acaba facilitando a transação do jogador. Eu acho que tem boa chance de ser o Thiago Neves, esse jogador que o Cruzeiro menciona. O Fluminense, por exemplo, né, onde ele jogou, foi muito bem no final de Libertadores contra a LDU, nenhum momento mencionou o Thiago Neves e liberou... Engraçado é que o
Celso Barros, né? Da Unimed. Ele foi a Abu Dhabi antes da eleição, gravou um vídeo, e o Thiago Neves gravou esse vídeo e falou, se o Celso Barros ganhar, eu tô aí de volta, 2 anos, hein, tal, não sei o quê. Ou seja, a situação para tirá-lo de lá não deve ser mais O papo tá bom, mas ele tem que acabar e continuar amanhã. Eu espero vocês aqui, 12:50 na tela da Band. Um abraço!